Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu quero mostrar que Deus é grande, que Deus faz coisas maravilhosas, que Deus faz o impossível. Deus já fez o impossível na minha vida algumas vezes, graças a Deus, e é por isso que eu estou aqui, para exaltar o nome desse Deus vivo. Você já pensou por que você está aqui nesta noite? Você já descobriu o propósito que Deus tem na sua vida? Amém, aleluia. Então nós vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios, no capítulo 3, e nós vamos ler alguns versículos para a nossa meditação nesta noite. Efésios, capítulo 3, a partir do versículo 14 até o versículo 20. Efésios 3, de 14 a 20. Vamos começar a ler. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Versículo 20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vocês notem que tem algumas palavras que eu gostaria de sobressaltar nesse texto. Aqui no versículo 16, oro para que, com as suas gloriosas riquezas, duas palavras aqui, oro, então, oração. O apóstolo Paulo diz aqui no versículo 14, ajoelho-me diante do Pai. É uma coisa gloriosa, não é? Quem foi o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo foi um homem herói. Foi um homem que foi transformado de um ímpio, terrível, bravo, que matou muita gente, e um dia Deus transformou aquele Saulo no apóstolo Paulo. Ele foi um homem grande. Deus tinha um grande propósito com ele. Ele era tremendo. Eu já encontrei alguém que um dia disse assim para mim, eu quero ser como o apóstolo Paulo. Eu também quero, você também quer. Só que para a gente ser como o apóstolo Paulo, nós temos que entender algumas coisas. Primeiro, nós temos que orar e ajoelhar como ele ajoelhou aqui. Aqui ele estava ajoelhando já um herói. Aqui ele já era um herói, já era um apóstolo, ele já era um servo fiel, um soldado valoroso agora dos exércitos de Cristo Jesus. Ele não pertencia mais àquele exército ímpio, malvado que servia a Satanás, mas agora ele serve a um Deus vivo, a um Deus poderoso. E ele diz aqui, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. E nós, quem somos nós? Precisamos ainda muito para galgar, para crescer, para conhecer esse Deus, chegar a ser como um herói, um soldado valoroso como o apóstolo Paulo. Mas aqui ele diz, ajoelho-me diante do Pai. E as irmãs do círculo de oração estão de parabéns, porque estas irmãs deixam tudo para também ajoelhar-se diante do Pai. E ele aqui diz, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Amém. Glória a Deus. E nós temos que aprender também, mas temos que também, como ele, buscar o propósito de Deus para a nossa vida. Antes, quando Paulo era um simples Saulo, ele era alguém que tinha também
assim, um certo valor, ele era importante, mas nas fileiras do mundo, ele não servia a Deus. Então ali ele não sabia qual era o propósito de Deus para a sua vida. Mas depois, quando Deus o salvou, Jesus o transformou, não é? Vocês sabem, quando ele ainda ia indo para a estrada de Damasco, ele sofreu uma cegueira, e ele se espantou, e a partir dali, foi a sua conversão, e a partir dali, ele procurou, ele buscou o propósito de Deus para ele, e Deus usou muito aquele homem. E aqui ele está orando, e no versículo 16 ele diz, oro para quê? Com as suas gloriosas riquezas. Eu quero enfatizar também esta palavra, riquezas. Não esqueçam desta palavra, riquezas. Ele os fortaleça do íntimo do seu ser com poder. Depois eu quero enfatizar por meio do seu Espírito. Então, nós enfatizamos a palavra oração, enfatizamos a palavra riquezas e agora Espírito. Depois, no versículo 17, eu quero enfatizar a palavra fé. Está escrito aqui, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Depois ele continua orando, ele fala sobre o amor, que nós estejamos arraigados e alicerçados no amor. Também é outra palavra que eu quero enfatizar. E por último, quero também falar sobre a infinidade do amor de Deus, que é capaz de fazer tudo por nós, além do que nós pedimos ou do que nós pensamos. Muitas vezes nós pedimos algo para o Senhor. Muitas vezes nós gememos, choramos na presença de Deus, pedindo algo para Deus. Às vezes esperamos, não é? Porque quando Deus não responde imediato é porque Ele tem um propósito. Mas muitas vezes nós esperamos, às vezes até com uma certa ansiedade. Mas enquanto isso Deus está trabalhando, e quando Ele traz a resposta, Ele traz muito mais do que nós podemos imaginar. Será que já aconteceu isso com você? De você pedir algo e Deus dar muito mais? Amém, glória a Deus. Olha, eu vou contar rapidamente para vocês. Aconteceu comigo há uns 15 anos atrás, mais ou menos. Eu fui no médico levar o meu filho, Dr. Crésio, que é um médico aqui de Taubaté, mas que também clinicava lá em São José dos Campos. E fomos lá, nós morávamos em São José dos Campos e fomos ali. E levei o meu filho, que estava com bronquite, ele diagnosticou, passou os remédios, e eu disse para ele, doutor, eu também não me sinto bem, eu sinto muita falta de ar, tenho as pernas inchadas, e eu não sei por que isso acontece comigo. Ele fez todos os exames, porque ele tinha uma clínica, e naquela clínica ele podia já fazer todos os exames de coração, etc. Então ele fez todos os exames, e ele falou, o que a senhora atribui esse inchaço das pernas, e essa falta de ar, e esses sintomas que a senhora sente? Eu falei, eu sempre pensei que algum sintoma, algum problema normal de mulher. Ele falou, pois é. A senhora tem alguém cardíaco na sua família? Sim, eu tenho. A família do meu pai, todos, 90% são cardíacos. Meu pai mesmo faleceu com 38 anos de idade, com 3 problemas do coração. E ele falou assim, então a senhora recebeu isso de herança. A senhora também tem esses 3 problemas no coração, a senhora tem também. Fizemos aqui os exames, ele fez exames aqui comigo, lá na clínica mesmo, e já me diagnosticou. Ele falou, olha, a senhora tem 3 problemas do coração. E a senhora pode morrer de repente, como seu pai faleceu, dormindo. A senhora também, mesma coisa. E como a senhora já viveu até agora com esses problemas, a senhora vai continuar convivendo com ele, sabendo que qualquer hora a senhora pode morrer. A senhora pode morrer de repente? Aí eu saí do consultório assim, meio pasmada, não é verdade? Assim, um pouco admirada mesmo. Aí encontrei com o pastor Hermes e falei para ele, olha bem, sabe o que aconteceu? O médico falou isso e mais isso e mais isso. Então ele disse que eu posso morrer de repente. Tudo bem, eu sei que eu sou salva, mas só que eu não quero morrer agora, porque eu quero fazer mais para o meu Senhor. Eu quero fazer muito mais, porque eu parece que ainda não fiz nada até agora. Ele falou assim, eu vou orar por você. Eu falei, eu também vou. E nós começamos a orar, e eu orava pelas madrugadas.
Só que também eu estava com uma rouquidão muito forte, eu não podia falar, cantar, falar em língua estranha. Por isso eu digo para vocês, agradeça a Deus, louve ao Senhor, porque você está aqui nesta noite, porque você pode cantar. Eu ouvi os 2 grupos cantando, aleluia, e eu senti a presença de Deus. Cante mesmo, exalte o nome do Senhor, fale em línguas estranhas, porque você pode fazer isso. Naquela época, eu estava muito rouca, eu não podia fazer nada disso, eu não podia cantar, e eu andava triste também, porque eu não podia ministrar, não podia dar minhas palestras, e eu tinha que ficar. Fui no médico também, o fonoaudiólogo, que o médico disse que eu tinha que fazer tratamento com fonoaudiólogo. Ele falou, olha, a senhora precisa fazer um tratamento, não sabemos, é a longo prazo, não sabemos quando a senhora vai ficar boa, e nem se a senhora vai ficar boa. Eu falei, doutor, mas minha voz é meu instrumento de trabalho. Como eu vou fazer? Eu falei, eu não sei. Tudo bem. Eu fui para casa e falei, eu não vou. Já que é tanto tempo o tratamento, eu nem vou. Eu continuo orando e confiando no meu Deus. E fiquei ali, pelas madrugadas, buscando ao Senhor. Uma irmã foi usada por Deus e disse para mim, olha, todas as madrugadas você cante 3 hinos da harpa e ore ao Senhor. Eu falei, tudo bem. Aí eu falei, como é que eu vou cantar? A voz não sai de jeito nenhum. Aí eu falei, eu vou cantar cochichando, mas eu vou cantar. Eu cantava cochichando, não é? E orava ao Senhor. E continuamos orando. Quando foi? Num domingo, meu marido estava dirigindo uma igreja, uma grande igreja ali em São José dos Campos. E naquele domingo, a igreja estava lotada. Banda, coral, mocidade cantando. E a igreja estava muito cheia. Só não tinha gente para fora, porque aquela noite estava igual essa noite assim, uma chuva fininha, frio. E eu estava lá atrás, tomando aquele ar, porque eu estava sentindo muita falta de ar. E rouca, não podia cantar e eu não podia fazer nada. Eu estava ali. E de repente o pastor Hermes começou a dirigir o culto, e dando prosseguimento, ele disse, olha, hoje tem alguém aqui, e o Senhor está me mostrando, literalmente, que amanhã vai haver um funeral. E vai ser o funeral de alguém que está aqui. Só que essa pessoa não vai adentrar as portas da eternidade no céu. Não vai. Essa pessoa não vai para o céu. Aí caiu um temor muito grande na igreja. Todas as pessoas ficaram assim, muito perplexas. Ficaram aterrorizadas com aquela notícia. Porque Deus fala e Ele cumpre. E aquelas pessoas, o pastor Hermes começou a insistir no apelo. Olha, você que está nessa condição, vem para frente. Porque Deus não havia mostrado aquela pessoa para o pastor. Não disse quem era, mas disse que tinha alguém. E ele então começou a fazer um apelo. E as pessoas, interessante, começaram a sair de seus lugares. Saíam pessoas do círculo de oração, da banda, do coral, da mocidade, da nave da igreja, os crentes saíam. E veio muita gente para frente. Muita gente para frente. Mas naquela noite Deus tinha um propósito. Deus tem propósito conosco. E cada situação que nós vivemos, se nós estamos de acordo com Ele, Ele tem propósito conosco. Busque o seu propósito com Deus. Descubra o seu propósito com Deus. Nós não estamos aqui por um acaso. Você não é um acidente da natureza. Você não nasceu, entende por quê? Você foi um erro, foi por um acaso, não. Deus planejou o seu nascimento. Deus planejou a sua vida. Deus planejou todas as coisas para você. No Salmo 139, ela diz que Deus formou cada osso, cada parte, cada coisa de dentro do nosso organismo no ventre da nossa mãe. Deus planejou tudo. Então, louve ao Senhor nesta noite, agradeça a Ele, porque você realmente é algo especial de Deus. Deus nos criou por causa do seu amor, nós somos objeto do seu amor. E Deus nos fez para que nós possamos buscar o seu propósito, descobrir, cumprir os seus propósitos, principalmente para adorá-lo, para exaltá-lo. Tudo que nós fazemos nessa vida é para exaltar o nome do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. E naquela noite, Deus tinha um propósito. E aquelas pessoas vieram para frente. As pessoas foram chegando, chorando, quebrantadas, muitas até com pavor. Porque quem queria ser
o candidato no outro dia para ter um funeral, né, para adentrar o outro lado da vida sem salvação. E as pessoas vieram, muita gente ali. Os bancos ficaram praticamente vazios, e o pessoal chorando e buscando a Deus. Nós temos que esvaziar do nosso eu e encher do Espírito de Deus. E naquela noite foi isso que aconteceu. O Espírito Santo se movia no meio do povo, no meio daquela gente. E de repente, o pastor Hermes insistindo num apelo, mas a pessoa não vinha. E o pastor Hermes disse: olha, a pessoa que Deus tem mostrado ainda não veio para frente. E o povo começou a buscar a Deus, ainda mais e mais. E levou um tempo, muito tempo, e já era quase meia-noite. Olha para vocês verem, e ninguém estava vendo a hora passar, porque o poder de Deus estava dominando naquela noite. Aí, lá pelas tantas, o pastor Hermes disse: olha, essa pessoa veio para frente. Esta pessoa já se encontra aqui. E esta pessoa está quebrantada. E esta pessoa agora chora e clama pelo Senhor. Então agora Deus mudou o quadro. Não vai mais haver o funeral, porque esta pessoa se arrependeu. Amém? E o que aconteceu? A glória de Deus tomou conta da igreja. Começou a haver batismo com o Espírito Santo, curas físicas, curas emocionais. Deus começou a mostrar redenção para as pessoas, abrindo portas de emprego, coisas maravilhosas. E tinha um casal ali, do Rio de Janeiro, e veio e chegou até o pastor Hermes e falou: pastor, nós temos que ir para o Rio de Janeiro, mas nós queremos tirar uma foto sua e da sua esposa. E meu esposo então me chamou, eu subi ao púlpito, aí tiramos a foto. O casal se despediu, foi embora, e o culto continuou, o poder continuando. E eu virei para o pastor e falei assim: bem, e eu? Às vezes nós perguntamos, né? E eu? Não é mesmo? E eu? E eu perguntei para ele, ele falou assim: vou orar por você. Ele já sabia do que se tratava. Ele falou: vou orar para você. E quando ele orou, ele fez uma oração rápida, uma oração objetiva. E quando ele terminou, ele disse: você foi curada dos seus problemas de coração. E eu disse: mas como é que você sabe? E ele disse para mim: sabe por quê? Porque quando eu estava orando, eu vi Jesus, eu vi o rosto de Jesus olhando para você, com um olhar meigo, um olhar terno, e 2 gotas caíam dos seus olhos, e caíam aquelas gotas e entravam no seu coração. E aquelas gotas passavam por todo lado, e eu vi o seu coração, vi as gotas, e onde aquelas gotas iam passando, ia trazendo a saúde para o seu coração. E ele curou dos 3 problemas que você tinha no coração. E eu falei: amém. Eu fiquei muito feliz e disse: mas e a rouquidão? Ele falou: rouquidão? Eu não sei. E eu continuei rouca. E nisso eu vou descendo do púlpito, rouca mesmo, falando em línguas estranhas. Eu não queria saber se eu estava rouca, se a voz não saía. Eu queria exaltar o meu Deus, esse Deus que tudo pode, esse Deus que realiza coisas maravilhosas, esse Deus que é capaz de fazer o impossível, o Deus que abre portas aonde não tem portas, o Deus que transforma a maldição em bênção. É este Deus que eu queria exaltar. E eu desci do púlpito exaltando e glorificando o nome do Senhor e falando em línguas. E quando eu desci falando em línguas, existia também algo que estava acontecendo. Tinha 2 irmãs do Pará que estavam hospedadas na nossa casa. Elas vieram para ficar uma semana e já fazia 15 dias que elas estavam lá. E elas falaram: olha, irmã Mestre, a gente não vai embora enquanto Deus não der uma resposta. Nós estamos precisando de uma resposta. E se Deus não dá essa resposta, a gente não pode ir embora. E elas convocaram algumas irmãs do ciclo de oração para estar no outro dia, na segunda-feira, na nossa casa, orando por elas. E eu desci falando em línguas. E quando eu desci falando em línguas estranhas, esta irmã Esther estava bem na frente, e eu falava cochichado, porque minha voz não saía. Mas mesmo assim, Deus faz muito mais do que nós podemos imaginar. Quando que eu podia imaginar que Deus poderia me usar sem voz para falar com alguém? E quando eu desci ali, falando em línguas estranhas,
aquela irmã entendeu a mensagem que Deus tinha para ela. E foi muito interessante, ela falou, esta mensagem foi para mim, foi a resposta que eu estava precisando. E ela cancelou as irmãs que não precisavam ir mais em casa orar, porque naquela noite Deus já tinha dado a resposta para ela. E eu desci do púlpito, falando em línguas e batendo palmas. E olha outra coisa que aconteceu. Ali, ainda hoje, mora o presbítero Josué, que mora em frente da igreja, ele mora na mesma casa ainda hoje. Mas as suas crianças eram pequenas. E ele saiu do culto um pouquinho mais cedo, antes do término, era mais ou menos nesse horário, meia-noite. Ele foi para levar as crianças que estavam dormindo. Colocou as crianças na cama e ele escutou um novo alvoroço dentro da igreja. Ele falou, meu Deus, o que está acontecendo agora? E ele saiu na varanda da sua casa e quando ele olhou, vitrôs como esse aqui, muitos vitrôs abertos, e ele olhou e viu muitas labaredas de fogo saindo pelos vitrôs da igreja. E quando ele falou, mas o que é isso? O que está acontecendo lá dentro? E ele veio para a porta da igreja para ver o que era. E o que era, meus irmãos, minhas irmãs? Quando eu descia do púlpito, batendo palmas, as minhas mãos estavam cheias de fogo. E quando eu batia palma, aquelas labaredas de fogo saindo das minhas mãos, iam para todos os lados, e saíam pelas portas e pelas janelas da igreja. E ele ficou ali maravilhado, falando em línguas estranhas. Olha como Deus é bom. Quando terminou aquele culto, o povo não queria ir embora mais, já era de madrugada. E o povo foi embora, cada um levando a sua bênção. Cada um carregando a sua bênção, até aquele que ia morrer sem salvação agora tinha aceitado a Jesus também. Nós fomos para casa e a mãe Esther falou, irmã Mércia, quando a irmã desceu do púlpito falando línguas estranhas, Deus usou a irmã para falar comigo e eu entendi a mensagem. Agora eu posso ir embora para a minha casa. E fomos para casa e aquele carro era uma alegria, um pentecoste dentro daquele carro. E quando nós chegamos em casa, a minha mãe tinha ficado com meus filhos também, que eram pequenos naquela época. E a minha mãe, eu contei tudo para ela, você, Mércia, mas eu não recebi essa bênção. Falei, olha mãe, o mesmo Deus que estava lá no culto, está aqui com a senhora, e a senhora não foi porque a senhora ficou aqui de tão bom grado com os filhos por causa da chuva, Deus é o mesmo que pode curar a senhora. E ela viveu quantos anos mais depois disso? Eu creio que uns 20 anos, né? Graças a Deus, eu creio aqui que muitos conheceram a minha mãe. Louvado seja Deus. Então, aí foi uma festa, e nós fomos dormir. Dormimos. Quando foi no outro dia, eu me levantei. Quando eu me levantei, que de rouquidão, nunca mais, até o dia de hoje, aleluia, Deus não faz mais do que a gente pede, do que a gente imagina. Quando que eu ia imaginar que Deus ia fazer tudo isso? Mas não parou aí. Ainda tem mais uma bênção. Olha bem, passaram-se mais ou menos 20 anos, quando foi o ano passado, ano de 2010. De repente, eu estava parado olhando no dia 1º do ano de 2010. Meu marido já tinha ido deitar, foi depois da ceia da família, todos já tinham ido dormir, e eu estava passando a mão e eu notei algo diferente no meu pescoço. Falei, Senhor, o que é isso? Eu nunca vi isso. Esses dias mesmo eu passei a mão, não notei nada, agora está diferente. Aí eu queria acordar meu marido para dizer para ele, mas eu falei, não, fui dormir. No outro dia eu contei para ele, falei assim, bem, tem um Deus maravilhoso. Eu falei, eu sei que tem um Deus, mas a gente, quando nota alguma coisa, a gente não fica satisfeito. Eu falei, procura um médico para saber o que é também. Aí eu fui procurar um médico. Quando eu procurei o médico, falou, olha, vamos pedir um ultrassom. Aí pediram 2 ultrassom, fiz ultrassom. O que deu no ultrassom? Eu estava com um nódulo na tireoide. Aqui não era nada. Aquilo que eu tinha visto não era nada. Mas por causa daquilo, eu tive que procurar e eu descobri. Não foi por acaso, Deus tinha um propósito. Tudo, Deus tem um propósito. Depois disso, então eu vim para a médica aqui em Taubaté, a doutora Alessandra Ferrari. E ela falou, olha, Mércia, realmente, você tem algo, vamos checar isso. O que você prefere? Você tem 2 opções. Ou você espera 6 meses para ver se isso vai crescer, ou você faz uma biópsia. Eu falei, doutora, vamos fazer uma biópsia. Ela me deu o nome dos médicos, indicados por ela, médicos bons. Fui nesse médico, fiz a biópsia e esqueci até daquele resultado. Passaram uns 20 dias, tinha pego o resultado,
Aí depois eu olhei lá no resultado, quando eu ia indo numa outra médica, pneumologista, eu falei, mas aqui está constatando algo estranho aqui. E o que aconteceu? Eu vi na médica, ela falou, Mércia, sua tireoide está comprometida. Você tem que fazer uma cirurgia urgente. E eu fiquei triste com aquela notícia, porque aquele comprometimento era algo muito sério mesmo. E eu fiquei triste, fiquei meio chocada, mas eu não deixei de buscar Deus. Eu continuei orando e buscando ao Senhor. Continuei pedindo a Ele, Senhor, Tu podes fazer algo. E nessa impulso de buscar o Senhor, nós estávamos orando numa reunião de oração com alguns crentes, e o pastor Hermes, como sempre, me ajudando em oração. Ele estava ali comigo, buscando a Deus e orando. E numa daquelas vezes, Deus tomou o pastor Hermes em profecia e disse para mim, minha serva, tu estás curada dos pés à cabeça. Eu falei, Senhor, aleluia, eu te louvo porque estou curada. Mas eu estava com uma tosse que fazia um mês que não passava. Estava com outros problemas, alterações de pressão. Eu falei, Senhor, precisa me curar disso também. Aí começamos a orar, continuamos orando, buscando ao Senhor. E a médica disse para mim, olha, você tem que fazer uma cirurgia. E me encaminhou. E aí o médico falou para mim, olha, a senhora tem que fazer uma cirurgia urgente. Vamos já acionar a equipe para uma avaliação. Eu comecei a passar pela avaliação. Aí uma das médicas, a pneumologista, que eu estava com a tosse forte, ela mandou tirar um raio-x, eu tirei, levei, ela falou assim, suas medidas do coração estão alteradas. Então, você corre com isso porque você está com um problema sério no coração. Eu parei e pensei, Jesus já me curou do coração. E isso não pode estar acontecendo, porque quando Deus cura, Ele cura de verdade. Tá bem? Aí passei, de repente o médico me passou a consulta para ir no cardiologista, eu fui no cardiologista. E eu expliquei tudo para ele, mostrei o raio-x e tudo. Ele olhou, pediu os exames, pediu todos os exames. Quando ele teve todos os exames na mão, falou, Mestre, você não tem nada no coração. Aquela médica estava equivocada. Talvez você teve uma alteração por causa da tosse, ficou um mês tossindo, e isso fez com que dilatasse um pouco os músculos. Mas não tem nada a ver, seu coração é normal. Eu falei, louvado seja o nome do Senhor. Continua guardando aquela imagem da cura do coração. Aí continuamos orando. Aí nós fomos orar, toda semana nós estávamos orando ali junto com aqueles irmãos. Aí numa das outras vezes nós estávamos orando. E quando nós estávamos orando ali, o que aconteceu? O pastor Hermes veio, ele já tinha ungido todas as pessoas ali, e eu fui a última. E quando eu cheguei ali, perto dele, ele orando por mim, aí ele já sabia do problema, ele começou a orar. Senhor, cura, e fez aquela oração. Sabe o que eu pedi naquela hora para o Senhor? Olha que coisa tremenda que Deus faz. Naquele momento, eu disse para o Senhor, Senhor, o Senhor lembra daquela cura que o Senhor fez no meu coração? E Jesus, que tu olhavas para mim com aquele olhar tão terno, e caíam aquelas gotas dos seus olhos e entravam no meu coração e me curava. Eu falei, Senhor, faça a mesma coisa agora na minha tireoide. Entra dentro da minha tireoide e anula esse nódulo que está canceroso no nome de Jesus. Elimina isso, Senhor. E eu quero, Senhor, ter uma confirmação autêntica, uma prova autêntica que o Senhor fez a obra. Eu quero ter o antes e o depois. Eu quero uma coisa autêntica, Senhor, no nome de Jesus. Eu orei assim, enquanto o pastor Hermes orava por mim. Quando o pastor Hermes acabou de orar, a primeira palavra que ele disse para mim foi esta: você se lembra quando Jesus curou você do coração? Eu falei, eu me lembro. Falou, pois é, o mesmo Jesus, o mesmo rosto, as mesmas gotas caem dos olhos do Senhor Jesus agora. E entrou na sua tireoide. E eu vi o nódulo, eu vi o material. E Jesus, com o seu poder curador, Ele tocou agora na sua tireoide, no seu nódulo, desfez esse nódulo. E você está curada no nome de Jesus. Amém? Aleluia. E Ele ainda falou para mim, olha, se o médico pedir a cirurgia, você faça. Eu falei, tá bem, vou fazer. Passou um tempo, recebi um comunicado médico. A sua cirurgia vai ser dia 24 de maio, numa segunda-feira, esteja internada às 6 horas da manhã. Fui para o hospital, às 6 horas da manhã.
E na sexta-feira, eu fui internado numa segunda-feira, na sexta-feira anterior, o pastor Hermes, nós estávamos orando no mesmo local, o pastor Hermes teve outra visão comigo, ele falou assim, olha, eu vi você, deitada no leito do hospital, mas você sorria, você só sorria. Isso é uma confirmação que Deus vai estar com você, e esta é a confirmação que você pediu. Eu falei, amém. Fiz a cirurgia. Fui internada às 6 horas da manhã, saí do centro cirúrgico, era mais ou menos, acho que 9 horas da noite, fui para o quarto e o médico avisou, você quando engolir, você vai ter problemas, vai ter dificuldade para engolir. Mas, não se preocupe, isso é só no começo, e você também poderá ficar rouca. Amém? Porque eu confiei no Senhor. Quando eu cheguei no quarto, eu sentia assim, uma dificuldade para engolir, mas eu não me importei. Eu ainda estava no efeito da anestesia geral, né? Porque foi anestesia geral, fiquei entubada, 3 horas de cirurgia. Mas graças a Deus, aí lá pela madrugada, eu acordei, eu vi uma mesinha do lanche do meu lado, a enfermeira chegou e falei, essa mesinha do lanche é para quê? Você é para você. Eu pensei, mas eu vou tomar isso agora, pois estou com tanta fome. E eu olhei o que tinha para tomar, era torradas com chá. Eu falei, mas eu vou tomar, e eu esqueci até do que o médico tinha me dito. Então eu tomei aquele chá com aquelas torradas, e eu engoli, e nem reparei. Doeu um pouquinho, falei, puxa vida, e eu comi aquelas torradas. Eu falei, louvado seja o nome do Senhor. Fiquei ali internada, depois de alguns dias o médico me deu alta, e falou, olha, a senhora volta para um retorno daqui 8 dias. E eu falei, amém, eu vou voltar no nome de Jesus. E eu fui para casa, fui muito bem tratada naquele hospital. Todas as pessoas, toda aquela gente me trataram muito bem. E eu louvei o nome do Senhor. Um hospital bom, um hospital novo, com instalações novas. Graças a Deus, o Senhor estava ali comigo. E mais um detalhe. No outro dia, eu estava ali no leito do hospital, né, depois da cirurgia, lá estavam meus familiares, meus filhos, meu marido, todos eles, e eu só sorria, porque tinha corrido tudo bem, eu estava bem, eu me sentia bem. Claro que com os efeitos naturais, né, de uma cirurgia, mas eu estava bem. Depois fomos para casa, aí depois de 8 dias retornamos, e eu fui no médico, e eu falei, doutor, eu quero agradecer pelo senhor, pela sua equipe, pelo pessoal que me atendeu. Graças a Deus. Louvei a Deus e louvo a Deus pelo senhor e sua equipe, porque tudo correu bem, fui muito bem tratado. Ele agradeceu e disse para mim, vamos à boa notícia. Fizemos uma biópsia do seu material, colhemos todo o material, foi tirado toda a sua tireoide. E foi feita a biópsia de tudo. Não encontramos nada, estava tudo limpo, tudo normal, tudo perfeito. E eu louvo a Deus e honro ao Senhor, porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus que tudo pode, é um Deus que tudo faz. Glória a Deus. Eu louvo mesmo o Senhor. Então, eu quero dizer para vocês, Deus nos amou. E Ele tem um amor muito grande de nós. E Ele quer que nós possamos descobrir esse propósito para que Ele possa agir em nós. No Salmo 138, versículo 8, diz assim, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Você pode falar isso comigo? O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Fale isso de todo o coração. Uma outra feita, eu estava também passando, e não faz muito tempo, por uma luta muito grande. Eu e minha filha, nós entramos em jejum e oração. O pastor Hermes estava viajando. E naquela luta, no meio das lágrimas, sabe o que eu fiz? Comecei a louvar ao Senhor. Comecei a adorar ao Senhor. E eu disse, Senhor, muito obrigado por esta luta. Tão difícil de suportar. Passei a noite em claro, não consegui dormir. Mas eu te agradeço. Sabe por quê, Senhor? Porque eu sei que tu tens um grande propósito através disso. E grandes propósitos Deus tinha mesmo e pôde realizar. E quando eu abri a minha Bíblia, na linguagem de hoje, na versão linguagem de hoje, então eu bati os olhos naquele versículo, Jó 23:14. Ele levará até o fim o que planejou fazer comigo e também realizará todos os seus outros planos. Amém? Ele levará até o fim o que planejou fazer comigo. Você pode repetir comigo isso? Ele levará até o fim o que planejou fazer comigo.
Quem é que pode glorificar a Deus? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E Deus está aqui para fazer por nós muito mais. Primeira coisa é descobrir o propósito que Deus tem na nossa vida. E quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, Ele tem um propósito para cada um de nós. Você já descobriu o propósito que Deus tem para com você? Se você não correr e não descobrir, Satanás lhe arruma um rapidinho. Então corra no nome de Jesus e vá buscar. Ore pelas madrugadas, faz como Maria, sente nos pés de Jesus. Deixe as suas coisas e vai para os pés de Jesus. Mesmo no meio da turbulência do mundo de hoje, no meio das correrias, neste mundo de agenda lotada, mas vamos agendar os nossos encontros com Deus, né? A vida dirigida por propósito de Deus caracteriza-se por um estilo mais simples e uma agenda equilibrada. Amém? E é verdade, são as coisas simples que embelezam a nossa vida. A felicidade é feita de pequenas coisas, mas muita gente corre, anda de um lado para o outro, passa noites sem dormir, se desgasta, fica com estresse, sofre de enfermidades, é internado e vai à beira da morte, correndo atrás de coisas que não edificam, correndo atrás de coisas que não são propósito de Deus, correndo atrás de coisas que vão ficar aqui. Mas vamos correr atrás das coisas que não perecem. A Bíblia também diz: olhai para as coisas de cima e não para as coisas da terra. E o que é que Deus, como é que Deus resolve os nossos problemas e nos dá muito além da nossa imaginação? Primeiro, através do poder do Espírito Santo. Vamos nos encher do Espírito Santo. Procure, faça oração para que Deus esvazie você do seu eu, das coisas que atrapalham. E vamos nos encher do Espírito Santo. E Efésios 5,18 diz: encha-se do Espírito Santo de Deus. É uma ordem. E muitas vezes nós não cumprimos esta ordem. Depois eu também focalizei a palavra riquezas. Riquezas. A Bíblia diz: e o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. É o meu Deus. E a Bíblia diz: segundo as suas riquezas. Segundo as suas riquezas. Vocês já pararam para pensar nas riquezas de Deus? Pense um pouquinho nas riquezas de Deus. As riquezas de Deus são muito grandes. As riquezas de Deus são imensuráveis. As riquezas de Deus são tremendas. Deus nos ordena orar. Eu falei sobre a oração. E a oração, a gente pode buscar as riquezas de Deus. Deus ordena orar, também é uma ordem. Deus ordena a gente encher do Espírito Santo. E nós temos que ser obedientes. Sem obediência, ninguém vai chegar ao céu. Então, nós temos que buscar a Deus para ser cheios do Espírito Santo. E depois, Deus nos ordena orar. Lá em 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Então, vamos orar. Por que Deus nos ordena orar? Primeiro, porque Deus é um Deus suficiente, capaz de atender todo e qualquer pedido, de resolver qualquer situação difícil. Deus possui um depósito inesgotável de tesouro infindável das suas riquezas, como diz este versículo. Deus, segundo as suas riquezas, vai suprir todas as vossas necessidades. Não é uma, não é um pouco, mas todas as necessidades. Deus tem um tesouro infindável, riquezas imensuráveis e bênçãos transbordantes que nunca se acabam, por mais que peçamos a Ele. Olha que coisa maravilhosa. Portanto, vamos pedir. A Bíblia também diz em Tiago que muitas vezes a gente não recebe porque a gente não sabe pedir. Então, vamos pedir. Não há problemas difíceis ou impossíveis para Deus. Ele pode todas as coisas. Podemos pedir tudo porque Ele pode oferecer tudo. Amém? Glória a Deus. Então, primeiro o poder do Espírito Santo, depois o poder da fé. Eu gosto muito daquela passagem que fala daquela mulher cananeia. Ela foi atrás de Jesus, uma mãe aflita. Quem aqui, como mãe,
Quem já orou com aflição por seu filho? Talvez pequenininho, no berço, talvez depois, quando estava andando, depois adolescente, quando cresce, que a gente tem que orar muito mais, não é? E gente sempre orando. Então estava ali aquela mulher, mãe aflita, correndo atrás de Jesus e pedindo: Jesus, tenha misericórdia de mim. Senhor, filho de Davi, tem pena de mim. Os discípulos interpelaram Jesus e falaram: Jesus, essa mulher está correndo atrás da gente. Aí o que Jesus fez? Jesus se calou. Olha que coisa tremenda, Jesus se calou. Pessoa, a gente está buscando a Deus, buscando com aflição, buscando com aperto na alma, e a gente vê os céus, parece que estão fechados. Foi assim que Jesus fez, ele se calou. Aí Jesus, quando os discípulos intervieram, Jesus falou: eu não vim senão para os filhos de Israel. O que aquela mulher fez? Se ajoelhou. Ela foi ajoelhar, quer dizer, estar na presença de Deus com humildade, reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo a nossa dependência total. E ela se ajoelhou e falou: Senhor, me ajude. Aí o que Jesus falou? Mas não é certo eu tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. E aquela mulher falou: Senhor, mas os cachorrinhos também caem das migalhas da mesa do seu Senhor. Aí Jesus olhou para ela e falou: mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme você quer. E assim Jesus hoje, ele olha para nós. Nesta noite, qual é o seu problema? Qual é a sua aflição? O que é que você tem, que você está querendo Jesus? Faça como aquela mulher. E Jesus vai olhar para você e diz: grande é a tua fé, seja feito conforme a tua fé. Então nós falamos do Espírito Santo, falamos do amor, o amor de Deus, que através do amor ele faz muito mais por nós. Falamos pelo poder da fé e falamos das riquezas de Deus. Agora, tem muitas coisas que impedem, né, a gente de buscar, de conseguir esse além da nossa imaginação. Primeiro, é a gente não saber qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Depois, qualquer tipo de pecado. Depois, a ansiedade, que nós já falamos nesta noite. A desobediência. Sem obedecer, nós não podemos fazer o que Deus quer. Então, nós temos que obedecer. E tem um versículo aqui que eu gosto muito. Olha, eu vou ler para vocês. É em Eclesiastes, capítulo 12, versículos 13 e 14. A Bíblia na linguagem de hoje. De tudo que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Amém? Olha o propósito de Deus. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo que fizermos, e até daquilo que fizermos em segredo, seja bem ou seja mal. Então, outra coisa também é a falta de perdão. É uma pena que as horas estão voando, mas eu vou dizer para vocês, tem muitas pessoas doentes, muitas pessoas que tiveram câncer por falta de perdão. Não perdoam e não buscam arrependimento. Mas Deus está com seus braços abertos para perdoar. Deus quer que nós perdoemos nossos irmãos. É um dos segredos. O termômetro do cristão é o perdão. Eu sempre costumo dizer isso. Vamos perdoar. E para perdoar não precisa sentir, não precisa sentimento. Precisa apenas de uma decisão. O pastor Hermes sempre diz: o 16º presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, sempre disse: uma decisão vale por uma eternidade. Decida perdoar, seja quem for. Senão, a falta de perdão vai trazer para você lembranças dolorosas, ressentimento, amargura. E essas coisas atrapalham o nosso caminhar com Deus e até nos tira mesmo a nossa salvação. A ausência de contribuição financeira para a obra de Deus. Muita gente pensa que não tem problema. Nós temos que abrir nossa mão, nós temos que ser generosos, porque Deus, a prosperidade vem para aqueles que repartem, para aqueles que abrem a mão, para aqueles que são generosos. Então, deem as suas ofertas para o Senhor, deem os seus dízimos, contribuam para que a obra de Deus seja propagada. Ajudem as pessoas que precisam, ajudem as pessoas na igreja, ajudem as pessoas que precisam da sua compaixão. Ajude financeiramente. Agora, para conquistar o agir de Deus além da nossa imaginação, o que é que nós precisamos? Buscar o reino de Deus, sinceridade, sabedoria do alto, relacionamento, intimidade com Deus, compromisso, sabe, de tudo que nós fazemos aqui nessa terra. A única coisa que vai permanecer é o nosso relacionamento com Deus. E uma vida no altar de Deus, santificação.
Nós precisamos de tudo isso aí para vencer. Pessoas na Bíblia que tiveram suas respostas além do que elas podiam imaginar que pediram. Davi orando, e depois tem um versículo que eu acho muito bonito. E o Senhor dava vitória a Davi por onde ele ia. Olha que coisa. Nessa hora eu quero ser como Davi. Aonde eu for, eu quero vitória. Não é mesmo? Ele pediu, ele orava. Ele buscava Deus, ele era sincero. E Deus sempre dava para ele muito mais. Esther, a rainha Esther. Ela, uma simples moça judia, não é? Do anonimato, ela passou a ser uma grande rainha e uma rainha vitoriosa, porque o seu tio honrava a Deus, e Deus tinha um propósito grande com ela. Josafá, vocês lembram daquela guerra tremenda, que ele até ficou com medo, não sabia o que fazer, mas Deus disse para ele, essa guerra pertence a mim, fiquem quietos, e foi realmente o que eles fizeram, eles ficaram quietos, e depois Deus fez as próprias pessoas do mesmo exército, do exército inimigo, umas guerrearem contra as outras, e aquelas pessoas morreram, e quando Josafá olhou, e todo o povo de Deus olhou, todas as pessoas do exército inimigo estavam mortas, porque Deus falou, aquietai-vos, porque esta peleja é minha. Deus também disse para você nesta noite, aquietai-vos, esta peleja é minha. Deus, o Shabaiote, é o da guerra, é o dono que peleja por nós. Então confie nesse Deus. Salomão pediu sabedoria, e Deus deu para ele. Deus ficou tão contente com ele, pediu sabedoria para governar aquele povo, que ele deu sabedoria, fez o homem mais sábio do mundo, e além disso deu fama, riqueza, deu livramentos e tanta coisa para ele. E nós temos Marta e Maria, temos Ezequias que pediu 15 anos, Deus deu para ele, além de dar os 15 anos, também Deus deu defesa, Deus fez muita coisa para ele ali, né? Temos Abraão e Sara, o nascimento de Isaac, e assim por diante. Mas vamos concluir agora a nossa mensagem. O que nós temos que fazer também é adorar o Senhor, louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor. Quando eu falei para vocês que eu passei aquela luta grande, eu comecei adorando o Senhor e louvando a Ele, no meio das lágrimas, o Senhor deu uma vitória estupenda, muito grande. Está aqui o pastor Hermes como testemunha do que Deus fez, de que Deus agiu, coisas tremendas Ele fez na minha vida, na vida do pastor Hermes, na vida do meu filho casado, que mora aqui, o Hudson e a esposa, e na vida da minha filha. Deus fez coisas tremendas. Deus deu para nós muito mais do que nós podemos pensar ou imaginar. Seja qual for a sua situação, comece a adorar e a exaltar a majestade de Deus, e Ele pelejará por você. A luta e a perseguição vão desaparecer, a tempestade vai passar, e o sol vai brilhar, a miséria vai acabar, e a prosperidade vai chegar. Envie louvores para o céu, e as bênçãos de Deus vão descer sobre as suas vidas. Amém? Adore e exalte esse Deus. Ele ajunta os cacos da sua vida e faz uma nova vida. Ele é especialista em dar um novo começo. Confie em Deus nesta noite, meu irmão e minha irmã, porque Deus, Ele nos ama, Ele nos criou com um propósito, e Ele está realmente aqui para nos ajudar a caminhar, a triunfar nesta terra, em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade e peço a Deus que abençoe cada um de vocês nesta noite, e que vocês não esqueçam desta mensagem que o Senhor tem nos dado hoje. Amém. Muito obrigado.